Olá, bom dia meus caros irmãos, queridos devotos e devotas de Santo Antônio. Paz e bem a cada um de vocês. Paz e bem para suas famílias. A gente pode dizer hoje, nesta segunda-feira, Feliz Ano Novo. Por que Feliz Ano Novo? Porque nós concluímos domingo passado com a festa de Cristo Rei do Universo, o ciclo litúrgico. E ontem, domingo, nós celebramos o primeiro domingo do Advento, o início de um novo ciclo litúrgico, em preparação para o Santo Natal. Portanto, o convite é para que todos nós possamos nos preparar bem, acolher no nosso coração, na nossa manjedoura interior, aquele que está por chegar. Para que bem possamos fazer esse nosso itinerário de Advento, hoje, nesta segunda-feira, já entrando no último mês do ano, mês de dezembro, dia 2 de dezembro, nós vamos rezar, nós vamos meditar com o evangelista Mateus, o capítulo 8, versículos de 5 até 11. Quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano se aproximou dele, suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama, lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: Vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra e o meu empregado vai ficar curado. Pois eu também sou subordinado e tenho soldados debaixo de minhas ordens. E digo a um, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem. E digo ao meu escravo, faz isto, e ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa do reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó. Veja, meus caros irmãos e irmãs, para esta primeira semana do Advento, iniciando esta semana de Advento, nós temos esse texto já bem conhecido, que retrata a fé do centurião. E a forma como o centurião expressa sua fé, em cada celebração eucarística, nós também expressamos: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. No momento, um pouquinho antes de a gente receber a Eucaristia. Percebamos que a fé do centurião, ela causa espanto a Jesus. Por que causa espanto? Porque se trata de um pagão, uma pessoa considerada impura pelos judeus, de um soldado das forças estrangeiras de ocupação da terra de Israel. E todavia, ele manifesta uma fé grande, uma fé convicta, determinada, acompanhada, claro, por um forte sentimento de indignidade, que não lhe permite ter pretensões. Ele reconhece que o povo eleito é Israel, mas também ele sabe que o poder de Deus, que está manifestado em Jesus, não tem limite. E tal como sua palavra de comandante ela é eficaz, ele diz: olha, se eu digo alguma coisa para um dos meus subordinados, faz isso, ele vai fazer. Então, tal como essa palavra de comandante ela é eficaz, essa pessoa, o centurião, ele está certo de que, com maior razão, também a palavra de Jesus ela vai ser eficaz contra a doença do seu servo. Jesus vai curar. E Jesus ele exalta a fé desse pagão como uma verdadeira fé salvífica. Com esse relato, Mateus ele propõe um caminho de fé que vai da confiança em Jesus, que pode e quer curar, ao acolhimento da sua pessoa como enviado de Deus, a abertura sincera e total que, claro, desemboca na fé. É um caminho para todos nós fazermos, não só no Advento, mas intensificarmos no Advento.
fazermos esse caminho que desemboca na fé. O Advento, veja, é muito importante, ele não é um tempo fictício. É verdade que Cristo já veio, sim, mas ainda ele não foi anunciado, não foi ainda suficientemente acolhido por todas as pessoas, por todos os povos, que por ele anseiam. Também é certo que aquele que veio, ele deverá voltar no fim dos tempos para completar a obra da salvação que é oferecida para todas as pessoas, todos os povos. Convite para nós, abramos o coração. Há quantos ainda não conhecem o Senhor ou não o querem conhecer, mas que dele precisam. E no fundo, também, como centurião, por ele anseiam. Na terça-feira, dia 3 de dezembro, a gente vai rezar nesse nosso itinerário de Advento. Nós vamos rezar com o evangelista Lucas, capítulo 10, versículos de 21 até 24. Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho, a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai, a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Novamente, meus caros irmãos e irmãs, o Advento é tempo de esperança, é um tempo de desejo. Nós esperamos, desejamos a manifestação do Senhor. Para isso, a liturgia ela nos ajuda a manter vivos e a aprofundar esses sentimentos de esperança e de desejo. E o conhecimento do Senhor, com certeza, vai ser a felicidade nossa. O Evangelho nos diz: felizes os olhos que veem o que vós vedes. Então, guardamos isso, tempo de esperança e de desejo. Nas suas pregações, Jesus ele fala com muita frequência da sua intimidade com o Pai. Ao mesmo tempo, ele exulta no Espírito Santo porque ele vê as multidões que recorrem a ele em busca de alimento espiritual, de vida plena, de que Jesus possa libertá-los de todos os fardos. E não são os estudiosos das Escrituras que vêm pedir a Jesus esclarecimento sobre passagens bíblicas. Não são os mestres da lei que consultam Jesus para saber a sua opinião sobre as cargas pesadas que colocam nos ombros do povo. Os seus seguidores são aquelas pessoas simples, são aqueles que eram considerados os pecadores, os oprimidos. Entre esses marginalizados da sociedade é que Jesus ele encontra ouvidos atentos e encontra também disposição para serem os seus discípulos. Por isso que ao proclamar as bem-aventuranças, Jesus ele vai exclamar: felizes vocês os pobres, porque de vocês é o reino dos céus. Portanto, fica para nós novamente esse convite, de nós alimentarmos em nós nesse tempo de Advento, de modo especial nesse tempo de Advento, a esperança, o desejo, e de nós nos considerarmos de fato felizes, porque nós vamos, alimentados pela esperança e pelo desejo, nós vamos conseguir ver nascer na nossa manjedoura interior, na nossa família, em nossas comunidades, o nascimento daquele que está por chegar. E na quarta-feira, meus caros irmãos e irmãs, no dia 4 de dezembro, rezaremos
meditaremos com o evangelista Mateus, capítulo 15, versículos de 29 até 37. Jesus ele foi para as margens do mar da Galileia. Ele subiu a montanha e se sentou. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando, os cegos enxergando, e glorificaram a Deus de Israel. E Jesus chamou os seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. E os discípulos disseram: Onde é que nós vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? E Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Veja, também, Mateus não é o único evangelista que apresenta a multiplicação dos pães. Lucas também, aliás, de forma mais detalhada, coloca lá que tinha um menino que estava com pães, acrescenta pequenos detalhes a mais, mas o contexto, o sentido é o mesmo. Ou seja, aqui agora no Evangelho de Mateus, nós temos esse magnífico quadro em que Jesus, primeiro, que cura os doentes e depois dá para todos o pão, que quer significar o quê? O sinal do banquete messiânico. 2 gestos importantes: o Jesus que cura e o Jesus que sacia. Curar e saciar. Curar as enfermidades, curar todas as enfermidades e saciar todas as fomes que se fazem presentes na vida das pessoas. Portanto, com essas 2 atitudes, Jesus revela a sua compaixão para com a multidão que seguia ele. Os discípulos, veja, eles nem tinham reparado na fome, na falta de meios daquela gente. Por isso que antes de fazer o milagre, Jesus chama os seus discípulos, convida eles a participar da sua compaixão para com os pobres e necessitados. Tanto é que Jesus pergunta, eu tenho compaixão desse povo, eles não têm nada para comer, eu não quero mandar eles para casa com fome, porque eles podem desmaiar. E Jesus provoca os discípulos. Eles se questionam onde é que nós vamos buscar pão nesse momento. E Jesus pergunta: quantos pães vocês têm? Jesus provoca os seus para se abrirem para a solidariedade, para a partilha dos próprios discípulos, mas de toda aquela multidão que aí estava. Percebamos que um pouquinho antes dessa narrativa da cura e da multiplicação dos pães, o próprio evangelista Mateus, no capítulo 15, bem no início do capítulo 15, ele, um pouquinho antes desse trecho, aliás, ele narra uma viagem de Jesus para as terras estrangeiras. Talvez aqui isso nos leva e permite, aliás, a gente pensar que essa multidão que está ali seguindo Jesus, que está com ele, que estão faminta, que estavam doentes, essa multidão ela pudesse ser formada, quem sabe, pelo menos em boa parte, por pagãos. O evangelista, no fundo, ele quer sublinhar nesse trecho, nesse contexto, que a compaixão de Deus manifestada em Jesus, ela abrange todas as pessoas. A compaixão de Deus é para todos aqueles que precisam da compaixão. Não é para um povo escolhido. Então, o texto quer sinalizar que a mensagem, os gestos, o bem que Jesus faz é para todos.
é um bem universal. O episódio da partilha do alimento para essa incontável multidão, penso que é um sério apelo para cada um de nós. Se houver partilha, desejo de partilha igualitária dos bens que a criação nos concede, porque os 7 pães nesse trecho quer indicar totalidade, todos poderão ficar alimentados, não vai faltar comida para ninguém. Então, nós somos convidados também a bendizer ao Senhor pelo pão da terra, mas também bendizer ao Senhor pelo pão do céu. Pão da terra que nos alimenta, nos dá força para as nossas lidas diárias, mas o pão do céu também que nos alimenta, que sacia a nossa fome espiritual, para que nós possamos dar o testemunho, fazer o nosso caminho junto com Jesus. Com essa meditação, então, eu concluo, caros irmãos e irmãs, esse itinerário da primeira parte desta semana, primeira do Advento. Nós vamos nos encontrar novamente na quinta-feira, neste mesmo horário. Eu desejo a cada um de vocês, as suas famílias, um bom Advento, que Santo Antônio ajude a cada um de vocês a percorrer esse itinerário destas 4 semanas, que vocês possam, de fato, preparar a manjedoura do coração de vocês para acolher aquele que vem. Paz e bem a cada um de vocês.